Diretoria, o meu São Paulo faz um contrato quase bilionário aí com a Superbet, empresa com a qual eu já trabalhei, já anunciei aqui para vocês, conheço todo mundo lá, o pessoal lá. E o São Paulo vai estar de Superbet durante os próximos anos até 2030. É um contrato muito incomum no futebol e que eu vejo com olhos interessantes pela maneira que foi exposto, né? O São Paulo disse que obviamente não vai ficar abrindo cláusulas e tal, porque existe uma empresa internacional, confiabilidade, uma série de situações, mas que o São Paulo tem um contrato que ele padroniza o valor de acordo com o valor de Flamengo, Palmeiras, Corinthians e tal, e o Flamengo principalmente, que acaba sendo aí, tem os Flamengos gostam de usar o termo trem pagador, é quase isso. O Flamengo ele é basicamente aquele time que determina os valores do futebol brasileiro. Como o Flamengo invariavelmente em relação a marketing e exposição vai ser o que vai ganhar mais, e tem que ser o que vai ganhar mais, porque nós estamos falando de exposição, nós não estamos falando de título, nós estamos falando de outra coisa, os outros se baseiam pelo valor do Flamengo. Então o Corinthians pode pedir parecido, Palmeiras e São Paulo vão pedir um pouco menos e tal. E aí você tem alguns clubes de menor expressão mediaticamente que vão ter o pedido em cima de exposição de títulos, de jogadores e tal, que ainda no futebol brasileiro não se percebeu muito isso. Ainda não ficou muito claro, por exemplo, um Atlético Paranaense falar assim, Atlético, mas você vai ganhar 10 vezes menos do que o Flamengo, você vai ter 10 vezes menos exposição do que o Flamengo. Como é que eu faço para ter metade da exposição do Flamengo? Contrata um puta craque do futebol mundial. Ah, mas vai custar caro? Não vai custar, isso é investimento. Né? Mas é uma logística que o futebol brasileiro está entendendo aos poucos ainda, que é muito comum aqui nos Estados Unidos, por exemplo. O São Paulo fecha um contrato até 2030 com os valores variáveis. Né? O importante desses valores é o seguinte, o São Paulo não ficar defasado. Mais importante do que isso é o São Paulo ficar garantido. Acho que a garantia de ter um patrocinador é um argumento bobo, porque o São Paulo vai sempre ter um patrocinador, porque é o São Paulo. Né? O São Paulo é um dos gigantes do futebol mundial, obviamente que ele vai ter sempre os interessados em patrocinar. Talvez com uma recessão no Brasil, pode acontecer do São Paulo ter se blindado. Então, como a gente tem uma possibilidade do Brasil afundar economicamente por vários motivos que a gente tem aí alertas hoje que o Brasil não vai bem, talvez até 2030 o São Paulo se sobressaia. Fala, pô, então quer dizer que eu fiquei aqui numa situação melhor, porque eu fiquei garantido no momento que todo mundo ficou sem de repente. Pode acontecer. Então pode ser que a longo prazo isso seja um negócio melhor ainda do que parece. Acho um negócio que hoje dá para cravar 100% quanto ele é bom, quanto ele é ruim? Não. Mas acho que o fato de você ter um valor para planejar os próximos anos é um indicativo que para o torcedor significa, oba, vou contratar jogador. Não deveria significar isso. Deveria significar Júlio Casares e Conselho Administrativo do São Paulo. Quais são os planos para esse dinheiro zerar ou diminuir a dívida do São Paulo nos próximos anos? Eu sou capaz de apostar que não tem. Eu sou capaz de apostar que não. Por quê? Porque esse é um caso, cara, que de casas de apostas e tal. Fui o primeiro cara a divulgar uma casa de aposta no Brasil 15 anos atrás. E tomei muita porrada de muito jornalista que hoje vive disso, inclusive, né? Tomei muita porrada por causa disso. A casa de aposta, cara, durante muitos anos, ela buscava o usuário novo. Hoje, ela disputa o usuário que já conhece, além de buscar o novo, mas é uma parcela menor. Porque o cara que estava predisposto, ou que já conhecia isso, e queria essa diversão, esse cara tinha uma dificuldade porque não tinha no Brasil acesso. Quando passou a ter, entrou uma casa, outra, todo mundo percebeu que o brasileiro gosta, e o brasileiro gosta de futebol, gosta de se divertir, gosta de fazer uma aposta, gosta, né, é divertido, é maneiro. O cara falou, pô, todo mundo começou a vir pro Brasil. Na medida que todo mundo vem pro Brasil, aquela gama gigantesca de demanda reprimida, ela já foi atendida, porque tem várias casas. Então hoje se trata de um caso de branding, se trata de um caso de exposição de marca. A Coca-Cola, por exemplo, nunca botou clique aqui e compre uma Coca-Cola. A Coca-Cola sempre botou a marca Coca-Cola na sua cara para você ter sempre ela como a número 1 na sua cabeça, a mais confiável. E é isso que as casas de apostas buscam, a confiabilidade. Onde é que eu vou botar o meu dinheiro para me divertir ali no Campeonato Brasileiro, numa Libertadores e tal. Esse é o grande ponto da questão. Com o tempo, naturalmente, vai se diminuir muito o número de pessoas irresponsáveis e malucas que vão lá e apostam mais do que pode e tal. Porque as pessoas vão se conscientizando. Isso é que nem o cigarro. As pessoas não pararam de fumar porque deixou de ter. Simplesmente as pessoas foram entendendo que isso faz mal. Tem alguns burros ainda que nem eu, mas existem pessoas que são mais inteligentes e vão percebendo. Então, naturalmente, é um caso de brand. E o brand, você ter o nome Super CT, você botar sua logo no avião, são impactantes para você. E eu vou te dar um exemplo de brand como funciona para mim. Eu fui ao Grande Prêmio do Bahrein no ano passado. E, pô, cara, é um local assim que você não conhece as marcas nem nada, né? Eu não conheço. E um avião da Gulf Air, que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida, ele deu 2 voltas no circuito voando. Ele estava a uma distância, obviamente, né? Mas muito próximo das pessoas, ele deu 2 voltas no circuito voando. Nunca mais na minha vida eu vou esquecer a porra da Gulf Air.
E se eu tiver que comprar um voo naquela região, provavelmente eu vou pensar na Gulf Air. Por quê? Porque eles me mostraram que eles existem, eu estou aqui, olha que legal, eu estou num evento que você gosta, não se esqueça da minha Luga, eu fiz algo impactante para você. E foi impactante, eu nunca vi um avião voando tão baixo numa distância tão curta. Cara, esse tipo de ação é o que eles buscam hoje. As casas de aposta hoje buscam branding, buscam mostrar para você onde eu estou. Só estou nessas marcas, nesses lugares com esses parceiros porque sou confiável. Para que você coloque o seu dinheiro sem ter medo, né, de amanhã, pô, mas e se, né? Porque o brasileiro tem muito medo de coisa online e tal. E as casas grandes se estabelecem dessa forma. Então, para a Superbet estar no São Paulo é maravilhoso, né? Você vira o grande parceiro de um clube gigante e que sempre demonstrou ter muita popularidade. Por outro lado, você tem que atrelar os valores do Flamengo. Por quê? Porque, invariavelmente, o Flamengo vai ser o time de maior exposição do Brasil. Ah, Rica, mas eu ganhei o Mundial. O Flamengo vai ter mais exposição no ano do que você. Não tem como. Porque quem decide a exposição durante o ano, quando você ganha o ano, quando você ganha o Mundial, você ganha o Mundial em dezembro. Se você for durante o ano inteiro, quem foi mais exposto mediaticamente? O Flamengo. Sempre vai ser o Flamengo. E o Corinthians junto. Por quê? Porque são os times de maior torcida. E, portanto, nós estamos discutindo exposição. Quando você busca branding, você está discutindo exposição. Então, se o São Paulo ganhar, se o São Paulo não ganhar, vai ter um aditivo aqui, outro ali, mas não é esse o principal que se busca exposição. Então, naturalmente, quanto mais gente, mais audiência, mais jogos transmitidos, etc, etc. E aí vem meu ponto, por exemplo, de achar um absurdo os clubes brasileiros não terem sentado ainda e feito um acordo de falar, vamos dar o Campeonato Brasileiro, os jogadores todos para o FIFA, para que as crianças joguem no videogame e tal, né? Eu acho inacreditável. O clube brasileiro, ele vai lá e discute 200 mil para botar no outro videogame. Pelo amor de Deus, você tem que colocar, é lá que estão os caras. Se você duvida disso, acredita no Recoba, que nunca jogou merda nenhuma e é um ídolo de uma geração que todo mundo acha que ele joga pra caralho por causa do videogame, né? Então, porra, pelo amor de Deus, né? Isso também tem valor agregado. Então, eu gosto da ideia de um patrocínio de longo prazo, gosto da maneira que foi colocado com proporções a outros clubes, e acho que num primeiro momento vai ser importante para o São Paulo poder planejar. Minha grande questão, que pouco torcedor vai fazer, porque se aparecer um reforço amanhã cedo, todo mundo já vai estar feliz, 2030, qual é a projeção de não gastar 50, 60, 70 milhões por ano de juros com a dívida? Que aí nós estamos falando de um acréscimo real, aí nós estamos falando de um acréscimo de verdade, porque senão, em 2031, a gente volta a enxugar gelo. Fala assim, então esse patrocínio aqui acabou, agora a gente vai buscar um outro que o valor dele vai ser praticamente o que a gente paga de juros em cima da dívida por ano. Os patrocinadores do Brasil pagam dívida, gente. Eles não dão dinheiro para você. Não é lucro para o seu time. Eles pagam os juros da dívida. Eu não sei a quem interessa isso. Mas eu espero que o São Paulo tenha um plano, um projeto para falar, ó, em 2030 nossa dívida vai diminuir X% com esses investimentos aqui. Caso contrário, muda porra nenhuma você ter um patrocinador até 2030 ou até dezembro do ano que vem e arrumar outro.